Oi pessoal, estou aqui para avisar vocês, já estamos com as nossas palestras presenciais, nossas doutrinárias, sempre com palestrantes convidados, com temas importantes, e a gente espera vocês lá. A gente precisa de contribuições para manter a nossa sede funcionando, precisamos pagar as nossas contas e nesse período tudo fica muito mais difícil. Então a gente conta com você. Um beijo e até daqui a pouco. Porque o nosso amigo Marcos, não pôde estar conosco e ele disse que não ia gravar e perguntou se eu iria gravar. E eu tenho feito isso, esse foi um ganho, acho que, da pandemia, Todo mundo teve um aprendizado que vai ficar com a humanidade, Foram 2 anos em que a gente evoluiu em tecnologia, continua evoluiu, talvez em 20 anos. Foi muitas evoluções para as casas, foram muitas mudanças que nós tivemos que fazer para nos adaptar a esse novo modelo, que agora nós estamos vivendo um novo normal, Mesmo com a liberação da máscara pelo governo, dentro dos ambientes fechados, tem alguns lugares que recomenda ainda, já que é tão fechado, uma pandemia não acabou ainda, que se mantenha esse cuidado, mas já atentos a um novo modelo que a gente vai enfrentar, que é que talvez todas as vezes que nós percebemos um resfriado, um espirro, o que não era hábito de nós ocidentais, como no Japão, é muito comum isso lá, eles fazem isso, a gente vai passar a fazer. Quando eu estiver em casa com coriza, espirrando, eu vou botar máscara, tanto para proteger os outros, quanto se a imunidade estiver baixa, também me proteger. Então, graças a Deus, a gente teve, pelo menos, aprendizados. E alguns não aprenderam, porque parece que passou pela pandemia e continua agindo do mesmo jeito que vivíamos antes, Eu queria aqui falar para o pessoal do Instagram, que está aqui no meu canal, que essa palestra vai ficar disponibilizada depois no meu canal do YouTube. E aí também o Marcos, se quiser baixar, para poder colocar no canal da CEB, acho que é possível, tomara que a internet não caia. Enfim, o tema de hoje é dessa obra. Vocês conhecem o Livro dos Médiuns? Vocês sabem do que ele fala, do que trata o Livro dos Médiuns? Tem noção? Sabe quando foi publicado? Sabe que ordem ele chegou no Pentateuco? Vocês sabem? Normal. O primeiro livro foi qual? 1857, primeira edição, 18 de abril, Que agora a gente fez 165 anos de publicação do Livro dos Espíritos. Aí depois veio o quê? Veio o Livro dos Médiuns, do Pentateuco, 1861. Aí em 64, Kardec publica o Evangelho, em 65 ele publica a Gênese, e em 68 ele vai publicar o Céu e o Inferno. Esses são os 5 livros que dão a base da doutrina espírita. Mas é óbvio que, quando publicou em 1865 o Livro dos Espíritos, tinham 501 perguntas, 505, não lembro bem, na sua primeira edição. Ele mudou e adaptou aquilo que foi chegando pelo processo investigativo que ele se utilizava, que era através da mediunidade. Então ele faz um upgrade no livro, que vai para 1019 perguntas, que na verdade são 1018. Por qualquer motivo, da 1012 para 1013, pulou uma questão, são 1018 perguntas e 1018 respostas. Então o Livro dos Espíritos está ali dentro dele toda a base da codificação espírita. E lá no primeiro livro ele vai originar a Gênese, das causas primárias, ou das causas primeiras, se eu me lembro bem. Aí vem o livro segundo, que é do mundo espírita ou dos espíritos, que foi o que originou o Livro dos Médiuns. O primeiro, então, do Livro dos Espíritos originou a Gênese, e o livro segundo foi originar o Livro dos Médiuns. Já o terceiro, que das leis morais, foi originar o Evangelho. De lá, das perguntas, ele desdobrou no Evangelho segundo o Espiritismo. E no livro quarto, que é o do Céu e o Inferno, que surgiu daquele livro, que é o livro quarto, que está dentro do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos tem 4 livros. Os 4 livros se desdobraram em outros 4 livros que formaram o Pentateuco de Kardec. No Livro dos Médiuns, que é esse livro considerado um livro científico, é o livro que dá base empírica do trabalho de investigação que Kardec se utilizava para consolidar a doutrina espírita. Então, óbvio que ele precisou utilizar-se de médiuns, e esses médiuns os mais variados, onde ele se utilizava da psicografia, que era o que era mais comum, a escrita direta, com as mesas que começaram, as mesas girantes, que davam pancada através da titologia, que fazia batendo. E aí você pactuava, programava um código onde você tinha 2 batidas, era o sim, uma batida era o não, e aí foi muito laborioso ficar investigando os espíritos através das pancadas que as mesas girantes faziam, que elas subiam, vinham ao chão e batia para poder responder àqueles que brincavam, que utilizavam-se desse fenômeno como uma forma de diversão.
nos salões parisienses e por toda a Europa. Kardec vai em 1865, antes, começa a se debruçar sobre isso, começa a investigar e dizia que a mídia é uma coisa que ele desconhecia. Se uma mesa realmente fala, pode me dizer que ele fala uma frase lá que eu não me lembro, mas para mim é impossível. Então coloque cérebro numa mesa para fazer com que ela fale, porque não é possível uma mesa falar. Então Kardec ele vai com o espírito de investigador, de cientista que ele é. Ele não foi para investigar com toda a abertura para o fenômeno. Ele foi com o cuidado e a parcimônia que ele deveria ter para investigar um fenômeno que ele desconhecia. Mas diferente de muitos cientistas da atualidade, que hoje desconsideram, mesmo sem se debruçar e sem investigar o fenômeno, já dizem que são coisas do maravilhoso ou do sobrenatural. Não há um cuidado em alguns cientistas, por quê? Porque são formatados no modelo materialista, reducionista, causal, dualista, e que tudo que foge a essa compreensão da mente cartesiana, que é a nossa formação, a maioria de nós somos moldados no modelo de René Descartes, do filósofo René Descartes, do Isaac Newton, do físico, que trouxe essa concepção que reduz muito a compreensão dos fenômenos que fogem a essas leis estabelecidas por esses grandes nomes da ciência, que a gente não desconsidera, mas que ele, como um momento da história, o Velho Testamento surgiu, e outro momento da história, o Novo Testamento surgiu, que foi com Jesus, e depois, outro momento da história, surge o Espiritismo, em 1857. Se evolui os movimentos de informação que a humanidade pode receber, a ciência também evolui. E isso é posto dentro da própria codificação, quando Kardec fala se em algum momento a ciência desconsiderar algum ponto da doutrina espírita, abandonemos aquele ponto e sigamos com a ciência. Mas o que a gente tem visto até hoje é que a ciência tem corroborado os postulados que a doutrina espírita trouxe em 1857, quando nem existia a física quântica, a mecânica quântica, e que hoje está em voga, mas as pessoas que viveram o modelo da física de Isaac Newton, ação e reação, as leis de causa e efeito, e que tem a sua função ainda no mundo moderno, mas que a gente não pode parar dela. A gente pode usar naquilo que é necessário para o entendimento da realidade material, mas e o que mais é possível, além do que Isaac Newton não conseguiu alcançar, do que René Descartes, quando trouxe esse modelo de pensamento para a humanidade, e os que vieram depois dele, os filósofos modernos. E os filósofos da atualidade, como um dos grandes nomes da filosofia moderna, que é o Ken Wilber, que é um grande gênio do pensamento integral, da visão transpessoal da existência. Esse homem, que é um grande pensador, vai falar do espectro da consciência, para falar do filósofo que vive hoje conosco, para falar de um físico que também vive hoje conosco, que é um dos nomes mais conceituados da física considerada quântica, da mecânica quântica, um teórico da física quântica, que é Amit Goswami, com várias obras publicadas, entre elas a mais conhecida, que é a Física da Alma, mas o que André Luiz Peixinho considera um dos livros que são divisores do pensamento humano, que eu li tem 2 meses, que é o Universo Autoconsciente, de Amit Goswami, como ele vai mostrar como o universo é autoconsciente, como ele cria a própria realidade, trazendo ali um material para entender a divindade, entender Deus. Então, se temos esse movimento de construção e Kardec está a serviço de um processo de evolução que nós estamos atingindo e que inexoravelmente iremos viver outros modelos e outras revelações com o avanço civilizatório e que trarão para nós outros muitas outras coisas que desconhecemos hoje. Então, se nós vivemos hoje fenômenos que desconhecemos, não significa dizer que esses fenômenos não sejam possíveis e que eles não sejam naturais. Se diz que é um fenômeno do maravilhoso e do sobrenatural, é porque a ciência considera aquilo que não pode ser explicado pelos postulados do modelo científico presente, materialista, reducionista, mecanicista, causal, polarizado, dual. Eles vão dizer que isso aí é coisa do mistério, ou é coisa do sobrenatural. Isso é coisa do maravilhoso, que a gente não tem como falar sobre esses assuntos que nós desconhecemos. Mas só não falam porque não conhecem as leis que vão gerenciar ou vão direcionar a compreensão desses fenômenos.
E é aí que o Espiritismo entra. O Espiritismo é uma ciência filosófica que tem repercussões morais. E ele se baseia nas investigações do mundo espiritual, que é considerado um mundo maravilhoso ou sobrenatural, através de médiuns. E que são pessoas que têm suas idiosincrasias, suas limitações, suas dificuldades, nos movimentos de revelação daquilo que precisava ser revelado. As irmãs Fox, as primeiras precursoras lá da codificação, me fugiu o nome delas, as irmãs Fox, tinha as outras também, que eram as irmãs, enfim, tinha Fox e tinha as outras irmãs, depois me lembrei, gente, fugiu o nome. Então, que elas eram novinhas, 14, 15 anos, já psicografando, já escrevendo no filme Kardec, vocês viram isso de forma muito clara. Mas é óbvio que hoje, no passado, tinha um viés do médium que trazia informação. É óbvio que, portanto, algumas coisas não passavam tão fidedignas. Mas Kardec tinha um método. E ele usava o método da repetitividade, da reprodutibilidade da informação e da universalidade da informação. Se ela vinha através de Caterine, se ela vinha através de Carol, se ela vinha através de Deise, de Flávio, em lugares diferentes e que não se comunicavam entre si, é sinal de que essa informação a gente pode considerar como sendo verdadeira. Ele dizia: eu prefiro negar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Ele tinha esse critério, por isso que ele era tido como bom senso encarnado. Então ele fazia um levantamento do que se repetiu, o que é Deus? Com você, com você, com você, com você, com você, com você. E dizia: poxa, todo mundo é a causa primária, a consciência suprema, né? Ou a inteligência suprema do universo. Se via isso de vários lugares, ele tinha aquilo com verdade, porque o espírito podia ter sido um zombeteiro, mas ele falava através de Deise, através de Caterina, através de Carol, através de todos vocês, a mesma informação. Como esse cara é bem legal, porque ele consegue, tipo, entre aspas, manipular várias mentes e falar o que ele quer para mim. Só que ele via que aquilo fazia um sentido, então ele começava a sistematizar e foi criando o corpo que se denomina hoje a doutrina espírita. Nessa parte do Livro dos Médiuns, que é o livro que vai fazer toda a investigação sobre os fenômenos mediúnicos, sobre os tipos de médiuns, os mais variados tipos, as 23 possibilidades que tem aqui de tipos de médiuns, escreventes, médiuns psicofônicos, médiuns clariaudientes, clarividentes, e todas as outras formatações e as subdivisões dos escreventes, com mais de 40 e poucas subdivisões. Ele vai trazer tudo isso no Livro dos Médiuns, que é verdadeiramente considerado um tratado de metapsíquica, é o maior tratado que vocês têm acesso, que fala sobre o mundo invisível, com uma base de fundamentação muito consistente que Kardec teve o cuidado de trazer para nós outros. E ele vai dizer aqui logo no início, quando fala assim, ó: se a crença dos espíritos e nas suas manifestações representasse uma concepção singular, fosse o produto de um sistema, poderia, com visos da razão, merecer a suspeita de ilusória, se fosse baseado nesse princípio. Diga-nos, porém, por que com ela deparamos tão vivaz entre todos os povos, antigos e modernos, e nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Porque o fenômeno espírita, que é considerado espírita, não é do espiritismo. Ele é um fenômeno que acontece ao longo de toda a história antiga e a história recente. Os fenômenos mediúnicos, eles aconteceram durante todo o processo civilizatório, ou antes da civilização. É verdade que o primeiro livro que Chico já havia considerado como psicografado foi As 10 Leis de Moisés, que na verdade ele fez ali um fenômeno de psicografia na pedra. E aí ele faz, portanto, um contato com, ele era médium, Moisés, ele se conecta com a espiritualidade, que vão dizer que é Deus, mas não precisa ser Deus, mas pode ser também, porque se nós somos Deus, então nós temos um Deus dentro de nós, então os espíritos que são criados por Deus são filhos de Deus, e alguns deles já atingiram níveis de evolução tão ampliados que eles podem se considerar Deus. Quem assim já alcançou essa capacidade, porque Jesus era Deus, porque ele e o Pai era um. Então Jesus era Deus, entre aspas, filho de Deus, mas era um Deus. Como Saibala dizia: eu sou Deus, mas a minha diferença entre vocês é que eu sei que eu sou e vocês não sabem. Vocês são Deus, vós sois deuses, mas não sabem que são. Porque somos filhos de Deus, centelha divina. Se somos centelha divina, o que precisamos é cultivar, cultuar e mergulhar para fazer com que essa centelha divina se torne revelada, se manifeste. E quando ela se manifesta na sua inteireza, nós somos Deus. Em manifestação e co-criadores também, como Deus é. Então, quando Moisés faz um livro, que são os 10 mandamentos, ele faz um fenômeno mediúnico, de psicografia. E na verdade aquilo existiu e o fato é que aquilo era considerado como um fenômeno sobrenatural, como maravilhoso. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E Kardec vai dizer, ele vai dizer assim:
Respondem os críticos, porque desde todos os tempos o homem teve o gosto do maravilhoso. Não é uma pergunta não, respondem os críticos, porque desde todos os tempos o homem teve o gosto do maravilhoso. Mas, agora é a pergunta, mas que entendeis por milagroso, ou melhor, o maravilhoso? Kardec fala assim, mas o que é que vocês entendem como maravilhoso? Aí vem aqui, o que é sobrenatural? A resposta. E ele continua, que entendeis porventura, que entendeis por ser o sobrenatural? O que é sobrenatural? E ele responde, o que é contrário à lei da natureza. Então, vou repetir. E respondem os críticos, porque desde todos os tempos o homem teve o gosto do maravilhoso. Os críticos de Kardec da época falavam que os homens tinham o gosto do maravilhoso, os homens são fadados ou são inclinados a querer fazer mitificações e mistificar tudo. Então isso é do ser humano, é colocar o sol como Deus, o Deus Tupã, o Deus grego, os deuses gregos do panteão grego, né? O Zeus, o Deus do trovão, o Deus da luxúria, o Deus da beleza, o Deus da erótica. Cada um foi denominando um Deus porque todo ser humano, de uma forma ou de outra, tem uma tendência a colocar as coisas no nível do maravilhoso, do sobrenatural. Aí Kardec vai perguntar, respondendo ao crítico, mas o que entendeste do maravilhoso? Aí respondem, o que é sobrenatural. Aí ele fala, e o que entendeis por sobrenatural? O que é contrário à lei da natureza. E o que é contrário à lei da natureza? Se na verdade esses fenômenos são leis naturais. É aí que está o ponto. Nós desconhecemos as leis naturais e por não compreendermos, nós dizemos que é sobrenatural. Sobrenatural. Então, ele vai desenvolver dizendo, conheceis porventura tão bem essas leis, que possais marcar limite ao poder de Deus? Como é que a gente pode marcar limite ao poder de Deus para não entender que fenômeno era aquele que fazia as mesas levitarem e ao mesmo tempo fazer um movimento de pancadas girarem nos salões parisienses? E aí ele vai trazer exemplos mais à frente de médios que faziam isso, quando hoje a gente pode considerar que uma pessoa sair do chão é um fenômeno sobrenatural. O Espiritismo explica. Teve Daniel Douglas Home, que era o médium que levitava, foi Divaldo Franco, está na biografia dele, é Divaldo. Divaldo Franco viveu como Daniel Douglas Home, foi citado aqui por Kardec, e Home, no final aqui, Deise leu para mim no carro, em algum momento ela leu sobre Home. Home, que é Daniel Douglas Home, ele levitava e saía de uma janela para outra, fazendo fenômenos de levitação. Como é que pode isso, se a lei da gravidade, Isaac Newton diz que qualquer corpo que é deixado cair de uma determinada altura, ele vai ter uma atração natural ao centro da Terra, uma velocidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu largar isso aqui, ele vai para o chão. Como é que eu posso contrariar uma lei de Newton? Sair, então, do chão e flutuar e ficar levitando. Que fenômeno é esse? É sobrenatural. Isso é maravilhoso. Isso não é possível. Como é que esse fenômeno pode ocorrer? Não é possível. Vocês estão compreendendo onde eu quero chegar? Vocês estão conseguindo seguir minha linha de raciocínio? Para a gente poder sair daqui, pelo menos, com um tema tão espinhoso, que ao mesmo tempo eu estou tentando traduzir de uma forma mais leve, mas que vocês peguem o livro dos médios, tem baratinho, 20 e poucos reais, compre e leia. O capítulo são 5 páginas, eu li, marquei todo, mas a gente lê e tenta traduzir para vocês. Botei vários trechos que eu vou citar e vou tentar citar para trazer a clareza do que Kardec escreveu, mas eu estou conseguindo trazer de uma forma didática, pelo menos na minha compreensão, até para mim, para eu poder compreender. Por isso que é bom, que aí me provoca a estudar mais e ficar um pouco mais conectado com o tema. Então, se ele levita, como é que levita se a lei diz que não pode uma pessoa sair do chão senão com embuste, como tem aí algumas pessoas que pegam um ferro, fica assim meditando com um ferro segurando o bumbum, né? E fica no ar, você já viu isso? E aí você olha, como é que pode? A pessoa olha assim, meu Deus do céu, passa a mão embaixo, mas é um ferro que sobe, que faz uma volta, e que o cara se senta, ele fica lá e o pessoal fica achando. Como tem muita gente que engana as pessoas, como tem os pré-agitadores, os zombeteiros, essas pessoas que querem abusar da credulidade do outro, termina a gente desconsiderando aquilo quando é real. Então, se esse médium tem a capacidade de levitar, como muitos hindus conseguem fazer o processo de levitação, que fenômeno é esse que eu desconheço? E por não conhecer, como seria debruçar sobre ele para investigar o que é que esse fenômeno está me mostrando, já que a ciência tem limitações, porque também a ciência evolui com as descobertas, tanto que Isaac Newton trouxe a lei que ele trouxe, e Einstein não
desconsidera Newton. Ele diz assim, ó, eu só cheguei onde eu cheguei na teoria da relatividade, que eu descobri essa teoria, porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Ele se sustentou nos ombros de Isaac Newton para fazer o salto e chegar à lei da teoria da relatividade. Na época também Max Planck, que vai trazer o salto quântico, e aí vai ver a mecânica quântica e todos esses desdobramentos que os físicos, de um modo geral, não vêm considerando, porque acham, ou melhor, que não tem ainda a condição científica completa para poder justificar as explicações do que o paradigma do que eles estão acostumados, que é o mecanicista, reducionista, entendimento do que são fenômenos do que ainda está sob objeto de investigação, ainda está sob objeto de desdobramento e de consolidação. E aí quando tem uma moça aí na internet, que eu não vou citar o nome dela para não dar ibope a ela, que é uma física, mas é física só isso, eu até escrevi para você só isso, física, PhD, o que você quer? Quer dizer, eu sou PhD em física. E o que é ser PhD em física? É uma limitação tão extrema que ela fez graduação em física, mestrado em física, doutorado em física e PhD em física. Olha que limitação, do meu ponto de vista. É tão reduzido que ela especializou e ficou PhD. Não tirando o mérito de quem faz o doutorado PhD, mas o que dizer de alguém que não é PhD, mas consegue ser generalista, um André Luiz Peixinho, médico, filósofo, psicólogo, mestre, doutor, mas não é PhD, um exemplo, mas transitou na medicina, na filosofia, transitou na psicologia, fez vários caminhos do saber e se torna um generalista com titulações das especialidades. Ela, por ser uma reducionista, no meu ponto de vista, que é física, se intitula, tem 200 e poucos mil seguidores e detona todas as práticas como homeopatia, medicina chinesa, constelação familiar, fala do reiki, fala da psicanálise, critica tudo, porque não consegue ter energia. Esse pessoal da física quanto de energia, aí tem um monte de gente que são gatos, que seguem, né? E que querem destruir porque são materialistas, têm uma visão limitada. Ela vai falar sobre a mente Goswami, que todo mundo provocou ela, e a mente Goswami, um grande cientista, PhD também, só que um cara universalista, que transitou por um mundo de investigação, já está com quase 70 e poucos anos, um senhor que não, ele é físico realmente, mas até a década de 70 e de 80 que ele publicava assuntos ligados à física que ela considera como válida. Vários artigos publicados em revistas e periódicos internacionais, o Amit Goswami tem. Mas, depois que ele se tornou um místico, diz que ele se tornou um místico, porque o cara faz um salto quântico para entender essa realidade do que é o sobrenatural e do que é o maravilhoso na visão deles, que não compreendem, e passa a publicar menos. Ele publicou depois disso os 10 artigos. E daí, a comunidade científica não tende a acolher tudo do que não é consenso dentro daqueles grandes medalhões e que tem muitos crivos de impedir que vá adiante coisas que não interessam. Porque eu acabei de ler um livro agora de Joe Dispenza, Como se tornar sobrenatural, e acabei de ler um de Greg Braden, que é... eu esqueci o nome agora, que é tanto livro que eu estou lendo que eu fico sem saber nem o título do livro. Porque esse Greg Braden é outro geólogo que vai falar sobre os pares que não aceitam. Ele conversa, ele também é cientista, ele é doutor, publica em artigos em revistas indexadas. Ele falou assim: aí, o que vocês pensam disso, dessa teoria que até hoje vocês sustentam o entendimento pela lei de Darwin? A teoria da evolução de Darwin é obsoleta, 150 anos, a ciência já evoluiu e continuam se sustentando o modelo de entendimento da realidade da teoria de Darwin. Ela explica alguns fenômenos de desenvolvimento das espécies, mas não consegue explicar a evolução do humano. E as pessoas querem colocar uma teoria dela, encaixar ela abaixo da gente do ser humano. E que esses cientistas vão mostrar que não funciona. Aí quando ele pergunta o Greg Braden, esses homens da comunidade científica de peso, e aí vocês entendem, a gente não pode falar, porque como é que a gente vai ficar aqui nos nossos núcleos de pesquisa, se a gente coloca, a gente não tem verba, a gente não vai ter incentivo, então é um lugar que tem que ficar um lugar espinhoso. Então eles têm que se manter no que eles têm defendido ao longo de tempo. Então vai mudar toda a formação do biólogo. Toda a formação dos nossos filhos, dos nossos netos, tem que se modificar para um novo modelo. E que quando os Estados Unidos foram chamados a teoria do design inteligente, que não é defender o criacionismo, que as brigas são essas, o criacionismo bíblico, de que Deus criou o homem de Adão e Eva, que é um mito, mas aí fica brigando com a teoria da evolução de Charles Darwin, que quer dizer que o homem veio do macaco. Nós não vimos do macaco. Pelas ciências novas, não tem uma ponte que ligue geneticamente, e aí seria um outro tema para a gente aprofundar, porque não dá para falar aqui nessa palestra, eu li recentemente, não tem
como você justificar a evolução genética do macaco com 48 cromossomos, que dois subiram para formar o homem, com os telômeros que fizeram uma mudança, gerando uma combinação que não tem como não ter sido uma causa, uma inteligência que comandasse aquilo. É muito complexo, mas é o entendimento da ciência moderna, que não há como o homem ter evoluído do macaco. E a gente sabe que não evoluiu porque a gente mergulha nos hominídeos enquanto princípio inteligente. Aí é que está a grande sacada que a doutrina espírita nos traz para mostrar o fenômeno sobrenatural e o que é chamado maravilhoso. E eles não vão entender, porque não compreende que nós somos espíritos imortais, que vivemos no reino do humano, transitando para o arcanjo, para os seres angelicais. Quando os exilados de Capela, em algum momento, migram para a Terra e que faz mergulhos no corpo do homem de Neandertal, que eram aqueles hominídeos que estavam construindo o cérebro reptiliano, formando o líquido hipotalâmico, até chegar ao neocórtex com o Homo sapiens, eles já vinham com a configuração perispiritual e genética lá das vidas que eles já tinham desenvolvimento, a gente não sabe qual foi o desenvolvimento desses capelinhos, e quando migram, não tem uma relação direta do genoma, quando mapeia-se o genoma de um macaco, ou de que tem, acho que é 1% de diferença dos genes, uma drosófila, aquela mosca, se eu não me engano, nós temos de 25 mil a 30 mil genes, que o genoma humano foi um fracasso, esperava encontrar 100 mil genes, encontrar de 25 mil a 30. Um arroz tem 50 mil genes, muito mais genes que o ser humano. Uma drosófila, se não me engano, tem 29 mil genes. Então, como pode uma mosca ter a mesma quantidade de genes que um ser humano? Eles foram perceber que não era o gene que determinava os fenótipos. Nós somos fenotipicamente diferentes e temos um gene, a nossa genética, baseada naqueles 46 cromossomos. Só que quando você vai investigar as possibilidades de expressão que o ser humano tem, fenotipicamente não dá para 30 mil genes trazer essa configuração que a raça humana é. Aí que vem o grande X da questão. Então, será que é o gene, o núcleo que dá a informação que determina a formação externa? Ou são as informações externas, a epigenética, que vai moldando o ser humano com as suas várias idiosincrasias? Isso é um grande momento da ciência que é muito nova, é muito recente. Então, quando a gente não compreende como se desenvolve o modelo da ciência, ou quando a gente não aceita aquilo que está além do que a ciência consegue compreender no momento histórico específico, a gente vai jogar tudo isso na vala comum do maravilhoso e do sobrenatural. E ela vai avançando dizendo assim, outras partes que eu parei para citar. Assim foi que, observação em observação, se chegou ao reconhecimento de que esse ser invisível, a que deve o nome de espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte arrebatou o grosseiro invólucro visível, deixando-lhes apenas um envoltório etéreo, invisível no seu estado normal, e eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural, traduzidos à sua mais simples expressão. Então, o que é o maravilhoso e sobrenatural na perspectiva daqueles que não conseguem entender? O espírito imortal, esse espírito imortal que nós somos e que, expressando-nos fora da corporalidade, da terceira dimensão, dessa condição que vocês conseguem ver com os olhos físicos, podem interferir nas leis da vida. Pode mexer com as leis da física que está aí, mas da outra física que surge, que é a física da mecânica quântica. Como é que isso se dá? E aí é que está os fenômenos das mesas girantes, com a manipulação dos fluidos dos médiuns encarnados, com o perispírito e os fluidos emanados dos espíritos desencarnados, que essa junção, que a ciência tradicional não tem ainda explicação, não tinha, está chegando lá, faz com que a cadeira saia daqui do chão e levante. Esses fenômenos, portanto, os mais variados, como poderia uma escrita direta, que é um fenômeno muito questionado, como é que pode essa caneta chamada nas pranchas, nas pranchetas, botava um lápis e ele saía assim, sem a mão de ninguém, escrevendo. Aí depois de um tempo, ele não precisa disso, bota o lápis na mão do médium, aí botava o lápis na mão do médium, e aí a escrita da psicografia. Então, esses fatos que eram vistos a olhos nus, sem precisar de um microscópio, para aqueles cientistas da época que não tinham abertura para o que estava acontecendo, que Kardec teve,
porque Kardec também era um pedagogo, um homem de ciência, vocês sabem, estudioso, e que não tinha nenhum interesse monetário naquilo que ele estava investigando, largou o liceu que ele ensinava, porque ele estava implantando religião dentro do liceu, ele não aceitou, ele impactou com aquilo de que impor a religião, que o Estado laico não deveria obrigar as crianças a ficarem rezando, independente da fé que fosse. Ele renuncia, começa a dar banca, vive privações financeiras e vai começar a se debruçar sobre esse fenômeno novo. E ao observar o fenômeno novo, ele descobre que ali existe uma causa, uma inteligência por trás daquilo. Porque não é possível que aquelas mesas se movimentem sem ter uma inteligência por trás. E aí começa a própria codificação da doutrina, que vai ser materializada nas várias obras que nós conhecemos hoje. E ele vai continuar em outra passagem dizendo: para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria, o que eu falei no início, é maravilhoso ou sobrenatural. E para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. Isso é superstição, maravilhoso. Isso é sobrenatural. Para essas pessoas que são materialistas, então por que Kardec falou na codificação que nós devemos combater o materialismo? Ele falou destruir. A gente pode aliviar que a gente deve combater o materialismo e não o espiritualismo das denominações religiosas diversas, porque as outras visões, eles podem não acreditar na reencarnação, mas acreditam que não é só a matéria que deve ser o determinante da vida, acredita que há alguma coisa além da matéria. Por isso que nós vivemos a sociedade de hoje com tantos conflitos, porque o paradigma em que nós estamos assentados é o paradigma materialista. E o que é que o paradigma materialista nos diz? O que é que ele diz? Vocês aí. Morreu, acabou. Quem foi que falou? Morreu, acabou. Se morreu, acabou, eu sabendo que morreu, acabou, o que é que eu vou fazer? Quero viver. É óbvio que nem todo mundo que pensa que morreu, acabou, vai viver transgredindo, fazendo um monte de besteira, mas é óbvio que isso dá massa para a população que não tem tanta cultura de entendimento. Quando a morte acaba, ou quando a vida do corpo acaba com tudo. Então, para que eu vou me debruçar em tempos de perder tempo cultivando valores da alma, valores que eu vou levar além do túmulo? Não vou perder tempo, eu vou correr atrás do tempo, eu vou sobreviver, eu quero trabalhar, eu vou ser um workaholic, eu trabalho horas infinitas porque eu vou acumular bens materiais. Enquanto eu puder ter bens materiais, eu vou conseguir viajar, eu vou poder comer melhor, eu posso ir para o restaurante, eu posso me empanturrar, eu posso viver uma vida como eu estou lendo agora no livro que eu demorei mais de 10 anos, 20 anos para ler, que é Memórias de um Suicida, que eu estou lendo no meu grupo de leitura, e lá está falando dos escritores, dos intelectuais. Tem um deles lá que era um filósofo, que seguia Augusto Conte, e que defendia que a vida acabava com a morte do corpo, e aí de repente se depara com o suicídio. Foram 4 tipos de suicídio dos caras lá que se encontraram em umas cavernas lá numa região umbralina, que era um que se matou por um tiro no ouvido, o outro também que também lidava com vinho, deu um tiro no ouvido, o outro que era um professor de filosofia cortou os pulsos porque estava com tuberculose e não queria viver daquele jeito, uma tisiologia, e aí terminou cortando os pulsos, e o outro se matou. Foi como, gente? Foram 4 tipos de morte, 2 iguais e 2 diferentes. Um se enforcou e os outros mataram. Chegou no além, eles perceberam: meu Deus, eu não matei, não morri, e eu defendi que aquilo aliviaria minhas dores, e não aliviou. E aí eles perceberam que existia uma realidade além da realidade material. E aí o livro traz toda a escrita de Cândido, o nome do cara eu também esqueci, que é o escritor português, que psicografou, entre aspas, não foi psicografia, Ivone Pereira falou que não foi um fenômeno de psicografia tradicional. Ela via as imagens e ele levava ela para um lugar e de repente ela colocava no livro, e o que o escritor, que é esse Cândido, veja aí depois na internet aí, o nome do autor do livro Memórias de um Suicida, que na verdade é o que se suicidou, que é um grande escritor português que disse que podia botar o nome dele, só que ela, Ivone Pereira, não quis botar o nome dele, preferiu usar um pseudônimo, e usou um nome que não é o que ele é conhecido na comunidade lusitana de Portugal como um dos grandes escritores de língua portuguesa, mas que se matou, deve buscar, deve entender, né? Se matou dando um tiro no ouvido por um movimento que ele viveu. Está se recuperando lá. 3 anos no plano espiritual, ele está agora na fase que ele está com 3 anos, já teve a oportunidade de escrever sobre as histórias que ele está aprendendo. Mas qual era a formação desse homem? Qual era o paradigma dele? Materialista. Ele era um escritor que acreditava que a vida acabava com a morte. O outro, de Ivone Pereira também, que eu li, que é Drama, se não me engano, da Obsessão, de Leão Tolstói,
uma parte do livro é Leon Tolstói e a outra parte do livro é Charles, que é um dos mentores de Ivone. Leon Tolstói escreveu vários livros, Ana Karenina, né? Os irmãos Karamazov, se eu não me engano. Ele é um escritor russo, mas ele não tinha noção da imortalidade da alma. Ele falava do suicídio e trazia histórias que incentivavam as pessoas, como foi o chamado fenômeno do efeito Werther, da obra de Goethe, que escreveu um livro mostrando que o final era um desfecho do rapaz se matava. O fenômeno Werther é esse, e quem lia a obra, os jovens da época, se pautavam naquela literatura para também se matar. Por isso que a gente não deve divulgar muito as formas que as pessoas se matam, e por isso que o jornalista tem um critério de como divulgar o suicídio, para evitar o fenômeno, o efeito Werther. O próprio Leon Tolstói, ele vai escrever através de Ivone Pereira, você encontrou dele? É só botar no Memória Suicida na Amazon. Sim, mas tem um escrito embaixo. Veja a capa do livro, você pode pegar aí. Então, vejam vocês. Então, nesse movimento que vocês estão percebendo, a construção da sociedade, quando ela é pautada no modelo materialista, a tendência da humanidade é viver o hedonismo, o utilitarismo, o egoísmo, o individualismo, e a tendência é viver o prazer pelo prazer, porque a vida acaba com a morte, vamos gozar. Pronto, Camilo Cândido, tem Cândido? Não, Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco, eu quero Camilo Cândido Castelo Branco. 1825 a 1890. Pronto, Camilo Castelo Branco, ele é o nome que usou no livro, que é um pseudônimo, né? Mas acho que o nome original do escritor não é esse não. Pelo menos na leitura que eu vi, não é o nome dele original. Então, o que é que eu quero dizer? Esses escritores, esses cientistas, esses filósofos, essas pessoas que passam vivendo na Terra, como Nietzsche, o filósofo pessimista, trouxe muitas contribuições para a filosofia, mas era um filósofo pessimista. Um outro que eu estudei muito, Michel Foucault, também é um grande pensador materialista. Então é óbvio que esses homens que passam pela filosofia, já viu Sócrates e Platão, que eram reencarnacionistas, que acreditavam na vida além da matéria, eles são precursores do cristianismo, eles vieram antes de Cristo para preparar a vida do Cristo, para mostrar que a vida não cessa com a morte. Quando vocês mudam o modelo de entendimento da realidade, a tendência é a gente viver cultivando os valores daquilo que é o necessário, o essencial, que são os valores da alma. Os bens que a traça não vai corroer e nem que o ladrão vai roubar. Se a gente tem um paradigma da matéria e o que é vendido aí na sociedade é isso, vamos viver, vamos gozar a vida, porque o gozo é o prazer do momento. Vivamos o agora. Não é o agora do mindfulness, não é o agora do atenção plena, de estar presente no aqui e no agora. Isso sim, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou dirigindo, eu estou dirigindo. Eu estou lendo, eu estou lendo. Isso é diferente. Mas o viver o prazer do agora é o prazer hedonístico, os prazeres das paixões, das frivolidades, da concupiscência, daqueles interesses dos instintos primitivos, onde você quer dormir horas infindas, eu quero comer mesmo uma torta inteira, com uma pizza toda, porque a vida vai acabar mesmo, deixa eu curtir, deixa eu viver meu negócio, deixa eu viver minha vida transando com várias mulheres ou com vários homens, porque vai acabar mesmo. Então não tem uma base por trás de valorização, não da moral, essa moral que é temporal, moral atemporal, que vai além da nossa vida material. É a moral cristã, e não é a cristã que está posta aí, deturpada, onde você discrimina, onde você julga, onde você condena, onde você exclui. Essa é a moral criada pelas igrejas, que faz um desserviço ao que o grande homem e Cristo, que foi o ser Cristo que passou aqui, trouxe, que era totalmente o oposto. Era agregar, era acolher, era incluir, era não discriminar, não julgar, era amar. Se a gente tem o modelo que o Cristo traz, dizendo que a gente não morre, mostrando através da ressurreição que ele volta, e isso é tido como um fenômeno sobrenatural maravilhoso, a gente não entende o que está por trás do movimento das aparições dos santos, que Kardec vai falar aqui. Eu não posso dizer que a santa, qual foi dele? A santa, você viu lá? A santa que apareceu, Salete, foi de fato ela que apareceu. Eu vim dirigindo desvelando para mim. Veio lendo contrariado, mas relendo. Eu vim na BR, né? Dirigindo, lê. E quando ela lê,
eu vou captando, vai chegando de uma outra forma quando eu estou lendo. Mas ela se aborrece, ela não vou ficar batendo, eu vou ter descolamento de retina, eu leio isso nessa agonia, pelo amor de Deus, porque você não leu antes, não sei o quê, não li, não relendo. Enfim, é uma confusão, mas eu venho orando e vigiando em silêncio, amor. Você está precisando dela agora. É como se fosse um cego, e tem que ter aquele que lê, né? Muito bom mesmo. Eu fico ouvindo, né? Ele estava lendo até com paciência, não diz, mas agora eu perdi a paciência. Ela veio assim. Eu me recebendo essa recordosa. E foi para ler apenas, foi essa página, não, foi para ler só essas duas páginas, só essas duas páginas. Oh, meu Deus, é hora de mexer. Não é tarefa dela, é sua. Você que pegou essa tarefa para você, de falar no sábado à tarde, de querer ser um expositor, não é dela. E aí você tem que compreender também. O outro está ali do lado, não está nos servir. Às vezes a gente vai para esse lugar, né, de querer ser servido. Eu vou. Muitas vezes eu, puxa, ela não entende. Eu estou indo fazer uma palestra para ajudar as pessoas, para levar em consciência, para ela ter consciência. Problema seu. Não mandei você escolher isso, só falta dizer isso. Ela não fala, mas dentro delas, quem mandou você escolher tanta palestra? Por que tanta palestra assim? Faça menos. Mas Daisy, ela faz isso comigo direto. E eu fico nesse dilema, eu fico imaginando, Chico Xavier, se fosse casado, não podia, se você fosse casado lá, não escrevia nem 100 livros. Minha mulher todo dia me pedindo, vamos lá pro cinema, vamos pra praia, Chico, eu quero ir pro teatro, pelo amor de Deus, Chico não casou, de Valdo Franco, Chico escreveu mais de 400 livros, porque não era casado. Se fosse casado, ele ficaria escrevendo. A mesma coisa de Valdo escreveu quase 300 e pouco livros, porque ele também não é casado. Se fosse, eu queria ver, não conseguia. Vocês estão rindo, isso não é verdade, é uma perturbação. Tanto minha com ela, tanto dela comigo. É óbvio que vai de mão dupla. Desde eu quero você quer, mas eu estou fazendo minha história, vem pra cá ver esse negócio comigo. Aí ela pede pra mim, Deise, nesse livro, eu não quero ir agora, eu quero cultivar minhas ondas do deserto. Vai fazer esse negócio, meu Deus, eu tenho uma palestra, hoje vou morrer, tudo aí. É como se fosse assim, a gente quer que tenha um colo, amor, é mesmo. Você vai ter 2 palestras no fim de semana, que homem maravilhoso. Você não está na Fonte Nova, vendo o Bahia jogar, né? Não tem essa leitura. Eu queria que tivesse essa leitura. Você não está indo para o happy hour, sexta de tarde, tomar cachaça e quebrar na porta do bar. Não é. Eu tenho que fazer palestra desse assim, mas daí, nasceu. Ou seja, a gente não tem aquilo que a gente gostaria, nem aquele corpo, por quê? Porque a gente ainda vive assim, ó, tá tocando ela porque você é sua marido, né? É sua marido, é você? Ela também faz isso? Tá vendo? Então, todo mundo aqui se identifica em um menor grau, então, desse movimento, vocês contraem um pouco, já está terminando, 5 para as 6, né? É isso mesmo? Vou terminar agora? Não. 5 minutos para o finalismo. Então, nessa proposta que a gente está trazendo, é para a gente poder mudar a forma de olhar a realidade. Kardec não está fazendo nada mais diferente do que isso que eu acabei de falar na interpretação do que eu consegui alcançar. É de dizer, vivamos como espíritos imortais, nos compreendendo como atemporais. A gente vai estar além desse tempo que vivemos hoje. E quanto mais de grau de investimento que a senhora, o senhor, ou cada um de vocês derem aquilo que são os valores e os bens que são inalienáveis da alma, esses são aqueles bens que vocês levarão além do túmulo. Não quer dizer com isso que vocês não vão buscar o conforto. Para eu chegar aqui, eu tive um carro que me trouxe com ar-condicionado, muito melhor do que vir pela BR pegando um buzu. Eu não vou mentir, é óbvio que eu quero conforto, eu estou no corpo. Eu não quero mutilar nem violentar o corpo, como no passado as pessoas pensavam que era essa forma de se conectar com Deus, era violentando o seu corpo. Não, vocês podem se dar o prazer de uma boa alimentação, de uma boa dormida, de uma boa relação com a vida de um modo geral. Isso não quer dizer que com isso vocês vão deixar de estar evoluindo o que é o essencial, que é o espírito que vocês são, espíritos imortais buscando o aprimoramento intelecto moral. E aí Kardec finaliza, para citar mais uma passagem que eu achei interessante, que foi essa daqui. Eu vou ter que citar aqui. Para os que consideram a matéria, já li, né? Esse aqui que considera a única potência da natureza, tudo que não pode ser explicado, isso eu já li. Ele vai separar aqui, ó. Aqui. Quanto a nós, dar-se-á, aceitemos todos os fatos qualificados de maravilhosos, pela simples razão de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma. É uma pergunta. Eu me reto com o português, porque em espanhol, eu não falo espanhol, mas eu já li algumas coisas em espanhol, tem uma interrogação no início e tem uma interrogação no final. Você já começa a ler com uma interrogação. Aqui quase 3 linhas
para no final do ciclo de interrogação, como é que eu vou saber que isso é uma interrogação? Vou ler de novo, que é uma interrogação. Quanto a nós, se aceitemos todos os fatos qualificados de maravilhosos pela simples razão de admitirmos os efeitos que são a consequência da essência da alma, aí eu estou interrogando desde o início. Às vezes isso é tudo normal, como se fosse uma afirmação. Aí você diz da alma, e no final você vai dizer da alma, fica bem estranho. Então, aí você pode justificar tem outra interrogação aqui, lá no final. Dar-se-á, sejamos campeões de todos os sonhadores, adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas. E a última, que não é interrogação, é a afirmação que diz: quem o supuser demonstrará bem linguado o conhecimento do Espiritismo, mas os nossos adversários não atentam nisto muito de perto. O de que menos cuidam é da necessidade de conhecer aquilo do que falam. Então, as pessoas falam daquilo que não conhecem. Como é que um crítico de música pode criticar uma música de Chopin, de Beethoven, de Tchaikovsky, ou de qualquer um desses? Ele minimamente se debruçou sobre o que é a música. Como é que um crítico de arte vai criticar a obra de Van Gogh, uma obra de Monet, uma obra de Picasso, se ele não tem nem o mínimo de entendimento do que é a arte? É assim que fazem com a doutrina espírita, eu me arrepio agora, porque não se dão o prazer nem o luxo de lerem os livros que codificaram a ciência espírita, a doutrina e a filosofia espírita, para já sair apontando e condenando e julgando. Esse é um lugar que não cabe. Aí Kardec vai dizer: segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Ora, o Espiritismo se apoia em fatos maravilhosos, logo o Espiritismo é absurdo. E consideram sem apelação essa sentença. Então, semelhantes histórias serão o Evangelho do Espiritismo, não, aqui não cabe mais. E aí ele vai trazer, para finalizar, uma outra citação e eu termino, que essa que eu botei, fique de olho, que essa daqui eu termino. Pronunciamos há pouco a palavra milagre, mas olhe bem qual o sentido que a palavra milagre tinha, e a religião se apropriou de uma outra forma. Olha o que significa milagre. Pronunciamos há pouco a palavra milagre, uma ligeira observação sobre isso não virá fora de propósito neste capítulo que trata do maravilhoso, que aqui o capítulo é sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Na sua secção primitiva e pela sua etimologia, o termo milagre, olha o que significa. Significa coisa extraordinária, coisa admirável de se ver. Beleza, isso é o que significa a palavra milagre. Mas, como tantas outras, essa palavra se afastou do seu sentido originário e hoje, por milagre se entende, segundo a academia, um ato de poder divino contrário às leis comuns da natureza. Milagre se tornou um ato de poder divino contrário às leis da natureza. Mas o milagre não é isso. Milagre é algo que é extraordinário e admirável de se ver. Claro que é um milagre você vê Daniel Douglas Romo levitando para a gente, no sentido de milagre, como algo extraordinário e que enche os olhos. É um milagre isso aí. Mas não significa que isso seja um poder divino contrário às leis da natureza. Deus não criou lei para contrariar as próprias leis. E aí a gente vai interpretar a passagem de Lázaro, para ir finalizando, quando ele ressuscita Lázaro, que para muitos católicos até hoje acham que Lázaro estava morto. Jesus não veio contrariar a lei, ele veio fazer cumprimento a ela, ele não veio derrogar as leis da ciência da matéria. Ele não veio. Ele veio mostrar que existem ciência, que existem leis que a gente desconhece. Quando ele andou sobre as águas, ele tinha o poder da levitação. Ele tinha o poder de manipular os fluidos e materializar o pão. Milagre é extraordinário. É de encher os olhos. Você 3 pães e 5 peixes, ou 5 peixes e 3 pães, fazer de um jeito que alimente mais de 4.000 pessoas, dá sobre cesto de pão e de peixe. É um milagre no sentido da palavra, que é extraordinário, mas não a coisa que veio contrariar a lei natural. Por que não contraria a lei natural? Porque a lei natural também inclui essa manipulação fluídica e materializar o pão, como existiu agora na década de 70, de 60, que Chico Xavier utilizava-se da liberação do seu ectoplasma para Emmanuel e os espíritos materializarem mãos, como Medrado na época também, em que foi submetido a investigações, ele liberava o ectoplasma do nariz e dentro de um espaço fechado materializou a noiva, que foi um espírito que se utilizou do ectoplasma do médium com o ectoplasma do espírito e manifesta. Para quem olha aquilo, fala assim: isso é coisa do demo, isso é coisa que é sobrenatural, isso é maravilhoso. Mas se a ciência se der o cuidado de se debruçar, como vem se debruçando,
a parapsicologia, as ciências metapsíquicas e todas as ciências que estudam hoje esses fenômenos, a física quântica, a mecânica quântica, que compreende essa realidade, além da realidade física newtoniana clássica, eles vão entender que não há nada de sobrenatural, que não há nada de maravilhoso. Tem o que eles desconhecem e, como não conhecem, rotulam, julgam, criticam o que não deveriam fazer. E Kardec finaliza com essa seguinte frase no final. Termina o capítulo dizendo assim, e eu estou aqui indo embora para essa finalização. Último parágrafo. Algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas precisamente porque tais fenômenos lhes parecem estar fora da lei comum e porque não logram achar qualquer explicação. Dá-lhes uma base racional e a dúvida desaparecerá. A explicação deste século, que é lá em 1857, quando Kardec escreveu, século XIX, está no século XXI, que já tem muito mais ciência evoluída para explicar esses fenômenos, a explicação deste século, em que ninguém se contenta com palavras, constitui, pois, poderoso motivo de convicção. Daí o vermos todos os dias pessoas que nenhum fato testemunharam, que não observaram uma mesa agitar-se ou um médio escrever, se tornarem tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se houvéssemos de somente acreditar no que vemos com os nossos olhos, a bem pouco se reduziriam as nossas convicções. E aí eu finalizo com a frase que Jesus disse: ah, Tomé, ai daqueles que não precisam ver para crer. Eu sou um desses que em muitas passagens da minha vida não preciso ver para crer que as coisas existem. E hoje nem dizer crer, porque quando a gente fala crer, você pode descrer. Saber é diferente de crer. Então eu sei que isso é real, mesmo sem ter visto. Mas o saber não é uma anedota, como diz a comunidade científica, que a gente coloca como sendo porque o fenômeno só se aconteceu uma vez. Isso só pode acontecer uma vez, porque somos indivíduos que não necessariamente podemos reproduzir a mesma manifestação, como estava ouvindo agora o Magaldi falar no curso de Introdução à Psicologia Junguiana. Como é que eles podem, tanto a homeopatia quanto a psicoterapia junguiana, de uma forma ou de outra, querer ser enquadrada no modelo de ciência que quer? Como você trata 1000 pessoas, 800 delas com medicamentos diferentes para a mesma patologia. A pessoa está com bronquite, você eu vou dar um remédio homeopático X, você tem bronquite, eu vou dar Y, você tem bronquite, eu vou dar outro, você tem bronquite, eu vou dar outro. A doença de base é a mesma, mas a terapêutica que usa é individual para cada um. E isso para eles não é ciência, porque vira como se fosse chamado efeito placebo. Porque se acertou, atirou no que não viu, acertou o que viu, ou atirou no que viu, acertou o que não viu. Esse é o movimento que os cientistas que são céticos e que são aqueles reducionistas não conseguem aceitar, que a vida está evoluindo e que o novo século e o novo milênio trará novas ciências para explicar os fenômenos que até então eram considerados como maravilhosos e sobrenaturais. E essa ciência já está no nosso meio, que é o Espiritismo, desde 1857. Estudemos o Espiritismo, aprofundemos, levemos para a academia para que em breve possamos ter todos esses fenômenos como sendo fenômenos naturais que fazem parte das leis que hoje desconhecemos. Muito obrigado pela atenção de vocês, a vocês que estão aqui no meu Instagram, e até a próxima, se Deus quiser.